Primeira temporada do podcast sociológico da Unifal. Um programa pensado, criado e realizado pelos alunos do curso de licenciatura em Ciências Sociais, voltado para quem pensa fora da caixinha. Orientação, professora Sara Tabaque. Ouça, aprenda e se divirta com nossa turma. E não esqueça de curtir e comentar em nosso Instagram, @sociais023. Toda segunda-feira, das 18 às 19 horas, podcast sociológico Unifal. Embarque com a gente nessa, aqui na Rádio Federal FM 101,3 MHz. Boa tarde a toda a população alfenense. Meu nome é Amanda, sou do segundo período de Ciências Sociais e, juntamente com a minha colega Beatriz, também ingressante do curso de Ciências Sociais, iremos apresentar um pouquinho do que é a Unifal, quais são seus objetivos, forma de ingresso, programa de bolsas de estudos e curiosidade, as quais muitos estudantes desconhecem e que estão presentes no dia a dia de muitos estudantes. No seguinte bloco, a Beatriz irá se apresentar e apresentar o que é a Unifal e quais os principais estereótipos conhecidos e adotados pela população de Alfenas. Esses que desconhecem que existe uma universidade pública em sua cidade, que é totalmente gratuita e pessoas de diferentes lugares do Brasil ingressam e vêm morar em Alfenas. Boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Nesse podcast, a gente vai apresentar para vocês a Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, em Minas Gerais. O nosso principal objetivo com essa apresentação é o engajamento da população de Alfenas e, principalmente, promover a grande importância que a universidade pública tem, com ênfase na cidade de Alfenas. A gente vai ter 3 blocos nesse podcast. Esse primeiro bloco tem um foco maior aí na contextualização da Universidade Federal de Alfenas em si, mas fiquem bastante atentos também aos próximos blocos, porque vai ter muita informação importante para a população de Alfenas de forma geral. Vai ter mais informação importante ainda para quem tem a Unifal como uma opção de instituição para ensino superior, para graduação, e também para quem está perto de prestar vestibular, não sabe muito, quer saber, quer conhecer mais sobre a Unifal. Então, vamos começar. Eu espero que vocês todos tenham uma experiência muito boa ouvindo a gente e que acrescente bastante para vocês. Vale muito a pena, e vocês já vão entender melhor o motivo disso, a gente começar destacando aqui o fato da Universidade Federal de Alfenas ser uma universidade gratuita. E a gente sabe que para muita gente aqui isso vai parecer óbvio, mas muitos estudantes que estão para se formar agora no ensino médio, muitos pré-vestibulandos aqui em Alfenas, não sabem que tem super perto deles uma oportunidade muito grande de conseguir um ensino superior de alta qualidade e de forma gratuita. Portanto, é muito importante sim a gente destacar que a Unifal é uma universidade federal com campus não somente em Alfenas, que oferece um ensino superior de alta qualidade e gratuitamente. Nós que estamos aqui hoje responsáveis pela gravação desse podcast, somos estudantes da Universidade Federal de Alfenas, somos estudantes do curso de licenciatura em Ciências Sociais e, além disso, fazemos parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID. Inclusive, aguardem, porque a gente vai sim falar mais profundamente do PIBID nos próximos blocos, tá? Fiquem bastante atentos. E com o PIBID, no semestre passado, a gente realizou um censo escolar nas escolas campo do programa. São todas instituições de ensino médio e de EJA, tá? Educação de Jovens e Adultos. E nesse censo, a gente entrevistou todos os alunos das escolas campo. São 3 escolas campo, tá? Fizemos para eles várias perguntas a fim de entender o quanto que os alunos sabem sobre a Unifal, a fim de entender sobre as perspectivas de futuro deles em termos de graduação. E os resultados desse censo surpreenderam até a gente,
mas mostraram pra gente que muitos alunos que estão prestes a ingressar agora no ensino superior, perto de prestar vestibular, não têm conhecimento do conceito de universidade pública ou não sabem sobre a Universidade Federal de Alfenas em específico, que é gratuita. E isso é só um de muitos exemplos de como é importante a gente destacar a gratuidade da Unifal. Além dessa questão, a gente tem ainda muitos alunos, muitos estudantes, não somente em Alfenas, que por não possuírem recursos financeiros para estudar em instituições privadas, instituições particulares, acabam não tendo também perspectiva de futuro em relação a possuir um curso superior. Isso só porque eles desconhecem a respeito da gratuidade da Unifal, tá? Então, por essas e outras razões, se faz sim muito importante a gente destacar quantas vezes for preciso que a Unifal é uma universidade gratuita e de altíssima qualidade. Nós aqui, como atuais estudantes do ensino público, a gente tem como obrigação e como função também destacar a importância do ensino público para o fim, ou pelo menos para a diminuição da desigualdade social. Porque independente da origem social, da origem econômica, a educação pública de qualidade e as oportunidades que a educação oferece são oferecidas igualmente para todo mundo, não tem nenhuma distinção de classe. E é muito importante que os nossos jovens e adultos saibam dessa informação sobre o ensino superior público. Aqui hoje a gente está dando um destaque mais específico para a Unifal, um destaque mais específico para a cidade de Alfenas, mas se faz sim de muita importância a valorização de todas as universidades públicas pela educação de qualidade que elas oferecem a um grupo muito grande, muito amplo e muito diverso também de estudantes. Portanto, se faz sim muito necessário a gente defender a universidade pública por diversos motivos, principalmente pela democracia que ela oferece do acesso ao ensino de qualidade, pela produção de profissionais extremamente qualificados e pelo desenvolvimento econômico e social que a universidade pública proporciona. Então, voltando aqui de forma bem específica para a Universidade Federal de Alfenas, para os alunos de ensino médio, para os alunos da educação de jovens e adultos, para todos os pré-vestibulandos aí, para quem mais interessar, como vocês podem fazer para entrar na Unifal. É bem simples. Pelo fato da Unifal ser uma universidade federal, vocês ingressam através do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então fiquem bastante atentos aí nos próximos anos às datas de inscrição para o Enem. Aqui uma informação importante para os alunos de escola pública, principalmente. Vocês podem pedir isenção da taxa de inscrição do Enem, ou seja, realizar a prova sem pagar nenhuma taxa. Então pesquisem como pedir a isenção da taxa de inscrição, façam a inscrição de vocês e depois da realização da prova e da divulgação das notas do Enem, tem o início do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. No SISU você tem alguns dias para escolher aí 2 opções de curso em quais universidades ou faculdades você preferir. E depois disso o SISU te mostra a sua classificação. Fiquem atentos porque a gente vai falar disso também com mais detalhes nos próximos blocos. A Unifal, ela é uma universidade com uma variedade bastante grande aí de cursos, E aqui a gente aproveita esse gancho para falar que a Unifal é a antiga EFOA, a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, que deu o nome bastante grande a esses cursos da área da saúde que a gente tem hoje na Unifal. E a EFOA é uma das escolas mais antigas de farmácia e odontologia que a gente tem. Ela tem uma tradição bastante grande aí em formar
profissionais da área de saúde e depois de um tempo a EFOA passou a ser Unifal, com uma variedade muito maior de cursos e de áreas que a grande maioria das vezes acabam passando despercebidos pela própria população de Alfenas por conta da fama bastante concentrada aí nos cursos da saúde em razão justamente da história da EFOA. Então, em 2005, a partir de 2005, a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas passou a ser a Universidade Federal de Alfenas e mesmo com quase 20 anos de universidade, os cursos que não existiam antes ainda não têm uma visibilidade muito grande. Então, cabe a gente destacar que tem uma diferença aí entre faculdade e universidade. A faculdade, como era a EFOA, é focada geralmente em uma área bastante específica aí de cursos, e a universidade possui mais áreas e mais cursos. Então, é muito importante a gente destacar que hoje em dia a variedade de cursos na Federal de Alfenas é bastante grande e vão muito além da área da saúde para quem pretende seguir outras áreas e não sabia dessa informação. Tá aí uma informação bastante útil e importante. Depois de ingressar na Universidade Federal de Alfenas, vale a gente colocar aqui que os estudantes vão ter muitas oportunidades de ganho de bolsa, como as bolsas de estágio, por exemplo, iniciação científica, tem também as bolsas de iniciação à docência e residência pedagógica, né, no caso de quem, como nós aqui, escolhe algum curso em licenciatura, e muitas outras oportunidades também, sempre dependendo aí da área que o aluno decide seguir. Mais tarde a gente vai se aprofundar mais também nessa questão das bolsas e de como o futuro estudante da Unifal pode se manter aqui ou ajudar aí os responsáveis financeiramente durante a sua graduação, sem precisar muitas vezes conciliar trabalho com universidade, que a gente sabe que é uma situação bastante complicada. E, além disso, vale a gente lembrar também que a Unifal oferece ao estudante que necessitar o auxílio permanência. O auxílio permanência ele inclui a disponibilidade do restaurante universitário e um dinheiro depositado mensalmente na conta bancária do estudante, que é aí de bastante ajuda financeira. Além de tudo isso, cabe a gente destacar também que a Federal de Alfenas, além de ser uma universidade gratuita, ela é aberta também e disponível a atender toda a população de Alfenas, com projetos de extensão, equipe de médicos e fisioterapeutas, por exemplo, e muito mais, que pode ser uma informação bastante interessante aí para muitos ouvintes, e vale muito a pena vocês procurarem, pesquisarem e saber sobre isso. Fiquem bastante atentos também aos próximos blocos. Neles a gente vai abordar alguns assuntos muito importantes, como as oportunidades de bolsas, principalmente para quem escolhe cursos de licenciatura. Vamos falar também sobre o Museu de História da Universidade Federal de Alfenas, explicar direitinho como vocês podem fazer para vir para a Unifal, como estudantes, né, como vocês podem se manter financeiramente estudando aqui na Universidade Federal de Alfenas. Vamos falar sobre os cursos que a Universidade Federal de Alfenas oferece e muitos outros pontos muito importantes para informação, principalmente de quem pretende ou está considerando ser um estudante aqui da Unifal. Eu agradeço muito a atenção de vocês até aqui e até o próximo bloco. Boa tarde / boa noite a todos os ouvintes. Nesse podcast a gente vai apresentar para vocês a Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, em Minas Gerais. O nosso principal objetivo com essa apresentação
é o engajamento da população de Alfenas e, principalmente, promover a grande importância que a universidade pública tem, com ênfase na cidade de Alfenas. A gente vai ter 3 blocos nesse podcast. Esse primeiro bloco tem um foco maior aí na contextualização da Universidade Federal de Alfenas em si, mas fiquem bastante atentos também aos próximos blocos, porque vai ter muita informação importante para a população de Alfenas de forma geral. Vai ter mais informação importante ainda para quem tem a Unifal como uma opção de instituição para ensino superior, para graduação, e também para quem está perto de prestar vestibular, não sabe muito e quer saber, quer conhecer mais sobre a Unifal. Então vamos começar. Eu espero que vocês todos tenham uma experiência muito boa ouvindo a gente e que acrescente bastante para vocês. Vale muito a pena, e vocês já vão entender melhor o motivo disso, a gente começar destacando aqui o fato da Universidade Federal de Alfenas ser uma universidade gratuita. E a gente sabe que para muita gente aqui isso vai parecer óbvio, mas muitos estudantes que estão para se formar agora no ensino médio, muitos pré-vestibulandos aqui em Alfenas, não sabem que tem super perto deles uma oportunidade muito grande de conseguir um ensino superior de alta qualidade e de forma gratuita. Portanto, é muito importante sim a gente destacar que a Unifal é uma universidade federal com campus não somente em Alfenas, que oferece um ensino superior de alta qualidade e gratuitamente. Nós que estamos aqui hoje responsáveis pela gravação desse podcast, somos estudantes da Universidade Federal de Alfenas, somos estudantes do curso de licenciatura em Ciências Sociais e, além disso, fazemos parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. Inclusive, aguardem, porque a gente vai sim falar mais profundamente do PIBID nos próximos blocos, tá? Fiquem bastante atentos. E com o PIBID, no semestre passado, a gente realizou um censo escolar nas escolas campo do programa. São todas instituições de ensino médio e de EJA, tá? Educação de Jovens e Adultos. E nesse censo, a gente entrevistou todos os alunos das escolas campo. São 3 escolas campo, tá? Fizemos para eles várias perguntas a fim de entender o quanto que os alunos sabem sobre a Unifal, a fim de entender sobre as perspectivas de futuro deles em termos de graduação. E os resultados desse censo surpreenderam até a gente, mas mostraram pra gente que muitos alunos que estão prestes a ingressar agora no ensino superior, perto de prestar vestibular, não têm conhecimento do conceito de universidade pública ou não sabem sobre a Universidade Federal de Alfenas em específico, que é gratuita. E isso é só um de muitos exemplos de como é importante a gente destacar a gratuidade da Unifal. Além dessa questão, a gente tem ainda muitos alunos, muitos estudantes, não somente em Alfenas, que por não possuírem recursos financeiros para estudar em instituições privadas, instituições particulares, acabam não tendo também perspectiva de futuro em relação a possuir um curso superior. Isso só porque eles desconhecem a respeito da gratuidade da Unifal, tá? Então, por essas e outras razões, se faz sim muito importante a gente destacar quantas vezes for preciso que a Unifal é uma universidade gratuita e de altíssima qualidade. Nós aqui, como atuais estudantes do ensino público, a gente tem como obrigação e como função também destacar a importância do ensino público para o fim, ou pelo menos para a diminuição da desigualdade social. Porque independente da origem social, da origem econômica, a educação pública de qualidade e as oportunidades que a educação oferece são oferecidas igualmente para todo mundo, não tem nenhuma distinção de classe. E é muito importante que os nossos jovens e adultos saibam dessa informação sobre
o ensino superior público. Aqui hoje a gente está dando um destaque mais específico para a Unifal, um destaque mais específico para a cidade de Alfenas, mas se faz sim de muita importância a valorização de todas as universidades públicas pela educação de qualidade que elas oferecem a um grupo muito grande, muito amplo e muito diverso também de estudantes. Portanto, se faz sim muito necessário a gente defender a universidade pública por diversos motivos, principalmente pela democracia que ela oferece do acesso ao ensino de qualidade, pela produção de profissionais extremamente qualificados e pelo desenvolvimento econômico e social que a universidade pública proporciona. Então, voltando aqui de forma bem específica para a Universidade Federal de Alfenas, para os alunos de ensino médio, para os alunos da educação de jovens e adultos, para todos os pré-vestibulandos aí, para quem mais interessar, como vocês podem fazer para entrar na Unifal? É bem simples. Pelo fato da Unifal ser uma universidade federal, vocês ingressam através do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então fiquem bastante atentos aí nos próximos anos às datas de inscrição para o Enem. Aqui uma informação importante para os alunos de escola pública, principalmente. Vocês podem pedir isenção da taxa de inscrição do Enem, ou seja, realizar a prova sem pagar nenhuma taxa. Então pesquisem como pedir a isenção da taxa de inscrição, façam a inscrição de vocês e depois da realização da prova e da divulgação das notas do Enem, tem o início do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. No SISU você tem alguns dias para escolher aí 2 opções de curso em quais universidades ou faculdades você preferir. E depois disso o SISU te mostra a sua classificação. Fiquem atentos porque a gente vai falar disso também com mais detalhes nos próximos blocos. A Unifal, ela é uma universidade com uma variedade bastante grande aí de cursos, né? E aqui a gente aproveita esse gancho para falar que a Unifal é a antiga EFOA, a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, que deu o nome bastante grande a esses cursos da área da saúde que a gente tem hoje na Unifal. E a EFOA é uma das escolas mais antigas de farmácia e odontologia que a gente tem. Ela tem uma tradição bastante grande aí em formar profissionais da área de saúde. E depois de um tempo, a EFOA passou a ser Unifal, com uma variedade muito maior de cursos e de áreas que a grande maioria das vezes acabam passando despercebidos pela própria população de Alfenas, por conta da fama bastante concentrada aí nos cursos da saúde, em razão justamente da história da EFOA. Então, em 2005, a partir de 2005, a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas passou a ser a Universidade Federal de Alfenas, e mesmo com quase 20 anos de universidade, os cursos que não existiam antes ainda não têm uma visibilidade muito grande. Então, cabe a gente destacar que tem uma diferença aí entre faculdade e universidade. A faculdade, como era a EFOA, é focada geralmente em uma área bastante específica aí de cursos, e a universidade possui mais áreas e mais cursos. Então, é muito importante a gente destacar que hoje em dia a variedade de cursos na Federal de Alfenas é bastante grande e vão muito além da área da saúde para quem pretende seguir outras áreas e não sabia dessa informação. Tá aí uma informação bastante útil e importante. Depois de ingressar na Universidade Federal de Alfenas, vale a gente colocar aqui que os estudantes vão ter muitas oportunidades de ganho de bolsa, como as bolsas de estágio, por exemplo, iniciação científica,
Tem também as bolsas de iniciação à docência e residência pedagógica, né, no caso de quem, como nós aqui, escolhe algum curso em licenciatura, e muitas outras oportunidades também, sempre dependendo aí da área que o aluno decide seguir. Mais tarde a gente vai se aprofundar mais também nessa questão das bolsas e de como o futuro estudante da Unifal pode se manter aqui ou ajudar aí os responsáveis financeiramente durante a sua graduação, sem precisar muitas vezes conciliar trabalho com universidade, que a gente sabe que é uma situação bastante complicada. E, além disso, vale a gente lembrar também que a Unifal oferece ao estudante que necessitar o auxílio permanência. O auxílio permanência ele inclui a disponibilidade do restaurante universitário e um dinheiro depositado mensalmente na conta bancária do estudante, que é aí de bastante ajuda financeira. Além de tudo isso, cabe a gente destacar também que a Federal de Alfenas, além de ser uma universidade gratuita, ela é aberta também e disponível a atender toda a população de Alfenas, com projetos de extensão, equipe de médicos e fisioterapeutas, por exemplo, e muito mais, que pode ser uma informação bastante interessante aí para muitos ouvintes, e vale muito a pena vocês procurarem, pesquisarem e saber sobre isso. Fiquem bastante atentos também aos próximos blocos. Neles a gente vai abordar alguns assuntos muito importantes, como as oportunidades de bolsas, principalmente para quem escolhe cursos de licenciatura. Vamos falar também sobre o Museu de História da Universidade Federal de Alfenas, explicar direitinho como vocês podem fazer para vir para a Unifal, como estudantes, né, como vocês podem se manter financeiramente estudando aqui na Universidade Federal de Alfenas. Vamos falar sobre os cursos que a Universidade Federal de Alfenas oferece e muitos outros pontos muito importantes para informação, principalmente de quem pretende ou está considerando ser um estudante aqui da Unifal. Eu agradeço muito a atenção de vocês até aqui e até o próximo bloco. Com essa introdução, podemos dar início ao que chamamos de Bloco 1, conhecendo a história sociológica da Universidade Federal de Alfenas. Neste bloco, serão apresentadas as principais características do museu e curiosidades históricas. Com isso, em linhas gerais, podemos citar motivos importantes de ter um museu universitário: preservação do patrimônio, educação, pesquisa, exposições culturais e acesso à comunidade. Em preservação do patrimônio, museus frequentemente desempenham um papel fundamental na preservação histórica, cultura e de patrimônio da região. Educação, eles podem ser usados como locais de aprendizado, fornecendo informações educacionais sobre tópicos variados, desde arte e história, ciência e tecnologia. Nessa parte de educação, na Unifal, diversas vezes alunos do curso de História frequentam o museu e têm aula por lá. Então, tá aí um motivo muito importante de ter um museu universitário. Entre outros tópicos, existe a pesquisa, que museus frequentemente apoiam a pesquisa acadêmica, permitindo que os estudiosos e pesquisadores acessem as suas coleções e recursos. Exposições culturais, na qual a Unifal sempre está fazendo alguma coisa diferente. As exposições de museus podem promover a apreciação da arte, cultura e história, promovendo um entendimento intercultural. E o acesso à comunidade, por último, muitos dos museus oferecem programas e eventos para a comunidade, incluindo escolas, crianças e adultos. Então, muitas das vezes, aqui em Alfenas, as escolas visitam o museu, que recém foi reaberto, tornando um recurso valioso para a aprendizagem ao longo da vida. Além disso, falando especificamente do Museu da Unifal, ele conta com um programa que chama Uma Noite no Museu, o qual, de tempos em tempos, eles fazem eventos caracterizando datas. Por exemplo,
existe uma noite do Museu da Consciência Negra, festividades natalinas, calendários, indígenas e atualidades, o futuro dos museus e o Lago de Furnas, nosso patrimônio, foi... Para finalizar, os museus universitários desempenham um papel muito importante nas instituições de ensino superior e na comunidade em geral. Em resumo, os museus universitários têm um valor multifacetado, que além de mera exibição de artefatos e exposições, eles desempenham um papel educacional, cultural e de pesquisa, contribuindo para a missão mais ampla da instituição de ensino superior, enriquecendo a comunidade local. Por fim, devemos citar também que o museu é pouco conhecido na cidade de Alfenas. Para isso, criamos uma espécie de texto, que chama Museu Desconhecido de Alfenas, uma joia na sombra. Alfenas, nessa cidade do sul de Minas Gerais, é conhecida por seus habitantes hospitaleiros, paisagens deslumbrantes e uma rica herança cultural. Entretanto, boa parte da população alfenense desconhece a existência de um tesouro cultural bem valioso no centro da cidade, o Museu de Alfenas, que faz parte da Universidade Federal de Alfenas, a qual muitos desconhecem que é gratuita. Para isso, listamos alguns problemas que estão visíveis, na falta do conhecimento do museu. O primeiro, logicamente, é a falta de visibilidade, a pouca promoção, a desconexão da comunidade e história e patrimônio ignorados. Com isso, juntamos algumas soluções possíveis para mudar essa realidade. E é essencial investir em estratégias de conscientização e promoção, campanhas de marketing eficazes, presença online ativa e parcerias com escolas e instituições locais para revelar uma audiência mais ampla. Recentemente, o Museu de Alfenas organizou uma exposição temática sobre a história da ferroviária na região. Essa exposição atraiu a atenção de moradores locais, escolas e instituições de ensino, que passaram a ver o seu museu como um recurso educacional valioso. Bom, dando uma explicação às falas que ficaram em aberto durante esse bloco 1 do podcast, vamos lá a algumas importâncias de terem um museu em uma cidade universitária. O museu na cidade universitária pode servir como um repositório valioso de artefatos, documentos e exposições que representam a cultura e história local. Isso ajuda a preservar a identidade da comunidade e permite que as gerações futuras tenham acesso à informação sobre o passado da cidade e da instituição de ensino. Para isso, os estudantes e professores em um museu na cidade universitária oferecem uma oportunidade única de aprendizado fora de aula. Os museus podem fornecer recursos para a pesquisa, apresentando exposições que podem ser usadas para aprofundar o conhecimento em uma variedade de campos, desde história, arte, cênica e até tecnologia. Isso enriquece uma experiência acadêmica e estimula a curiosidade intelectual. Para isso também, os museus são espaços educacionais por excelência. Eles oferecem programas educacionais, visitas guiadas, palestras e workshops que permitem aos estudantes e comunidade em geral que ampliem seus conhecimentos em diversas áreas. O museu pode ser ferramenta eficaz para despertar o interesse em disciplinas específicas e inspirar certas carreiras acadêmicas. Isso justamente faz uma analogia ao Museu da Unifal. Por ser da Unifal, eles contam com vários estudantes de história que vira e mexe estão tendo aulas lá para agregar seu conhecimento pedagógico e profissional. Nisso também, o museu tá totalmente ligado com a comunidade. O museu de uma cidade universitária pode servir como ponto de encontro para a comunidade local. Ele pode ser um lugar de lazer e cultura, onde as pessoas se reúnem para apreciar exposições e eventos especiais. O Museu da Unifal está recheado de novidades e eventos especiais. Inclusive, a professora Marta Rovai, de História, da Universidade Federal de Alfenas, recebeu um prêmio esses dias sobre fortalecer a cultura LGBTQIA+, da cidade de Alfenas, onde foi divulgado e relatado nas redes sociais da própria Unifal. Além de tudo isso, o estímulo à criatividade os museus são espaços onde a criatividade e a inovação são valorizadas. Eles frequentemente exibem artes contemporâneas e oferecem oportunidades para artistas locais e emergentes demonstrarem seu trabalho. Além de contribuir para a população local, o museu contribui para a cidade também em seu âmbito econômico, ou seja, eles contribuem para o turismo. A presença do museu também pode atrair visitantes de outras regiões e até mesmo de outros países, impulsionando o turismo local, beneficiando a economia da cidade e proporcionando oportunidades de empregos nas áreas de turismo e hospitalidade, a qual também promove a diversidade cultural. Muitas vezes, os museus apresentam exposições que destacam a diversidade cultural, étnica e social, sendo ela da cidade ou não. E isso ajuda a promover a compreensão e aceitação de diversas culturas, perspectivas,
tornando a cidade universitária um lugar mais inclusivo e acolhedor para todos. Bom, para dar andamento às curiosidades históricas, vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades históricas de Alfenas. Para isso, contamos com alguns tópicos, os quais são responsáveis por criar a identidade de Alfenas. Primeiro, origens indígenas, café e escravidão, a revolta da Balaiada, participação da Guerra do Paraguai, ferrovia do Sapucaí, o episódio da Santa Casa, ensino superior, museu municipal, fama de terra da cachaça, artistas famosos, arquitetura histórica, o hino de Alfenas, agricultura e agropecuária, centro cultural de eventos, desenvolvimento sustentável. Entre esses são alguns tópicos do qual irei explicar mais detalhadamente nos próximos minutos. Bom, seguindo a ordem, antes da colonização europeia, a região onde hoje está Alfenas era habitada por povos indígenas, em especial os puris. Muitas palavras e nomes de lugares na região têm origem à língua indígena, o que reflete na influência e presença desses povos na história local. Com isso, vamos dando seguimento em ordem cronológica. Durante o século XIX, a economia do café era dominante em Minas Gerais, incluindo a região de Alfenas. O cultivo do café impulsionou o crescimento da cidade, mas também trouxe consigo a escravidão, com muitos escravos trabalhando nas fazendas de café e da região. Em 1832, a cidade testemunhou a Revolta da Balaiada, um movimento que envolveu negros escravizados na região de Alfenas. Eles estabeleceram contra as péssimas condições de vida e trabalho nas fazendas de café. A revolta foi reprimida com violência pelas autoridades da época. Falando em guerra, Alfenas também fez parte da Guerra do Paraguai, que muitos alfenenses foram recrutados para lutar. A cidade contribuiu com um contingente significativo de soldados para o conflito, que se tornou uma das guerras mais mortais da história da América Latina. Já seguindo, em 1882, Alfenas foi conectada à importante ferrovia do Sapucaí, o que impulsionou ainda mais o desenvolvimento econômico da cidade. A ferrovia permitiu o transporte eficiente de café para os portos do Rio de Janeiro e São Paulo. O que eu falei um pouquinho anteriormente, o episódio da Santa Casa, foi um dos eventos mais notados da história de Alfenas. Isso aconteceu em 1928, quando o Dr. Samuel Libânio e os outros líderes políticos do local promoveram a desapropriação da Santa Casa, o que levou à grande revolta popular conhecida como Revolta da Santa Casa. Essa revolta foi um marco da luta pelo acesso à política pública, à saúde pública da região. No nosso tópico 7, temos ensino superior, que anteriormente foi falado. A Universidade Federal de Alfenas se localiza na cidade de Alfenas, contando com 3 campos. O primeiro que fica na cidade de Alfenas, que são subdivididos na sede e Santa Clara, a cidade de Varginha e na cidade de Poços de Caldas. Seguindo, temos o Museu Municipal João Emílio Faleiros. O museu é importante para um ponto de preservação histórica local. Ele abriga uma coleção de artefatos e documentos que contam com a história de Alfenas, desde seus primórdios até os dias atuais. Agora, no tópico 9, temos a fama da terra da cachaça. Alfenas é conhecida por uma cidade produtora da cachaça, uma aguardente de cana-de-açúcar tradicional no Brasil. A cachaça produzida na região ganhou grande rendimento e prêmios, tornando Alfenas como conhecida a terra da cachaça. Alfenas também foi sede e cidade natal de 2 músicos, o qual era Tavinho Moura e Ignácio de Loyola Brandão. Suas obras contribuíram para a cultura brasileira e internacional, juntamente com a arquitetura, onde em Alfenas existe bons exemplos de arquitetura histórica, como casarões, igrejas e praças que remontam a diferentes épocas. Bom, em resumo, Alfenas é uma cidade histórica, rica e variada, que abrange desde suas origens indígenas e históricas. Suas curiosidades são reflexos das transformações que ocorreram ao longo dos séculos e demonstram a importância da cidade na construção da identidade do estado de Minas Gerais e do país como um todo. Com isso, finalizamos nosso bloco 1 e podemos dar início ao nosso chamado bloco 2, que é conhecendo um pouquinho mais sobre os programas de iniciação às docências, formas de ingresso, formas de permanecer na faculdade pública. Muitos alunos têm dúvida sobre formas de se manter na faculdade, se é muito caro, o que tem que pagar, como funciona a seleção desse programa de bolsas. Então, para isso, nós convidamos 2 pessoas muito importantes
para o programa de iniciação à docência. A primeira delas é o coordenador Tiago Antônio de Oliveira Sá, que é o coordenador do Programa Educacional de Iniciação à Docência, o PIBID, a qual eu e minha amiga Beatriz fazemos parte. E a segunda pessoa entrevistada é o meu amigo Natan, particular, o qual faz parte do Residência Pedagógica e já realizou uma das graduações durante sua vida. Então, para darmos inícios, convido o Tiago Sá para explicar um pouquinho mais da sua experiência e do como funciona, o museu da forma geral da visão de um coordenador. O PIBID, isto é, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, é um programa da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação. Ele visa a proporcionar aos discentes dos cursos de licenciatura sua inserção no cotidiano das escolas públicas de educação básica. Para o desenvolvimento dos projetos institucionais de iniciação à docência, o programa concede bolsas aos licenciandos, aos professores das escolas da rede pública de educação básica e aos professores da instituição de ensino superior que coordenam o projeto. Os principais objetivos do PIBID são estimular a formação de professores, valorizar a docência, aperfeiçoar a formação inicial, integrar a educação superior à educação básica e inserir os licenciandos e licenciandas, claro, no cotidiano de escolas da rede pública de educação. Para discentes de licenciatura, é uma oportunidade ímpar para a criação e experimentação didáticas nas escolas campo, sob supervisão dos professores destas escolas. Cabe lembrar que no PIBID, as bolsistas não assumem aulas na educação básica, não são regentes em sala de aula. Elas buscam desenvolver práticas e estratégias de ensino-aprendizagem inovadoras e de maneira experimental. Exemplos dessas atividades: sessões comentadas de cinema, oficinas de confecção de fanzines, dinâmicas de grupo, realização de pesquisa quantitativa na escola, um programa de assessoria sobre mecanismos de acesso a universidades públicas, direcionado preferencialmente para formandos de terceiros anos. O valor da Bolsa PIBID é de R$ 700. Estudantes trabalhadores podem concorrer? Podem, desde que consigam compatibilizar o trabalho com as atividades do programa. Para concorrer, os estudantes têm que ter cursado no máximo 40% do curso, aguardarem a abertura do edital e se candidatarem. Na Unifal são oferecidas 24 bolsas para ciências sociais, ou seja, 24 bolsistas divididos em 3 escolas, outros 8 bolsistas por escola de Alfenas participante do programa. Mais que a inserção precoce no universo escolar, a participação no PIBID também envolve socialização de resultados e de experiências pedagógicas, seja em eventos, seja em publicações. O Núcleo de Sociologia, por exemplo, só em 2023 participará de 3 eventos, tendo trabalhos aprovados em todos eles. Creio que é uma experiência edificante, inovadora e transformadora para os futuros e futuras profissionais de ciências sociais. Recomendo. Agradeço ao Tiago pelo seu relato e agora em seguida convido ao Natan, que contou um pouquinho mais sobre a experiência como docente, estando presente nos dias de hoje na residência pedagógica e suas experiências dentro de sala de aula. Boa tarde, Amanda, tudo bem? Então, já passei por 2 experiências, né? A experiência com a residência pedagógica e a experiência no PIBID que eu tenho passado atualmente também. A residência pedagógica eu fiz no curso de matemática, na minha primeira graduação. E foi uma experiência muito positiva, sabe? Eu creio que apenas com o estágio a gente não consegue observar e ver tudo que nós precisamos, sabe? Então, eu creio que a residência pedagógica me ajudou nesse sentido a poder observar a escola mais de perto, rotina, a realidade, a própria didática de alguns professores na sala de aula. Me ajudou com tudo isso, sabe?
E isso é muito legal, porque a gente desenvolvia vários tipos de projeto lá, desde a própria prática, né? Desde de dar aula, de ir à frente, de estar na frente do quadro, como projetos paralelo também, de recuperação nos pós-horários, né? Quando a turma era da tarde, no pré-horário também. E isso foi muito legal. Obviamente que tinha muitos desafios, mas esses desafios a gente aprendia a lidar com eles na própria prática, sabe? No próprio ofício. Porque, assim, as dificuldades eram grandes, por exemplo, quanto os horários eram no pré ou pós-horário, a gente não tinha um número de alunos considerável, eles faltavam muito, e isso a gente tinha que lidar de uma forma diferente, né? A gente tinha que fazer aulas que eram mais voltadas para o lúdico, para a metodologia diferenciada, como forma de atrair os alunos, porque se a gente faz no tradicionalzão mesmo, os alunos acabavam que não queriam ir, né? Então a gente tinha que encontrar formas de atrair esses alunos para esses horários, né? Os professores ajudavam também, falando que ia dar ponto de participação, de coisas assim. Só que, ao mesmo tempo, esse tipo de metodologia que a gente utilizava rendeu e rendia muitas memórias, a termo do pessoal mesmo, que a gente se aproximou muito dos alunos de uma forma diferente, que não ficou naquilo só de é só mais um estagiário, é só mais uma pessoa que passa por aqui. E hoje, depois de passar por isso, eu já tive 2 ou 3 alunos que comigo particularmente, né, que ia nas monitorias, que ia nesses pós-horários e até em sala de aula mesmo, que eu tive o prazer de ser regente lá, de estar na faculdade, falar que esse tipo de apoio e de ajuda ajudou eles a enxergar um caminho na faculdade, nos estudos. Isso, sem dúvida, é muito memorável, e para a experiência como educador é muito enriquecedor isso, né? Que fosse um aluno só nesse processo todo que a gente fez, que de fato gostou daquilo, que reconhece o valor daquilo e continuou a estudar, eu acho que já seria muito feliz, muito positivo para mim, sabe? Então, isso ficava muito. Agora no PIBID, eu tenho trabalhado com educação infantil, então é uma experiência totalmente diferente, sabe? Totalmente nova. E são formas muito diversificadas de trabalhar também a criança, né? Ali dos 7, 8 anos, eles são muito mais amorosos, obviamente conversam mais, são mais agitados, tem esse ponto, mas são muito mais amorosos, ainda respeitam muito mais o professor, né? Enxerga o PIBIdiano, no caso, como professor também, não só mais uma pessoa que está ali para ajudar. Então isso é bem legal. Eu particularmente acho um pouco mais difícil as metodologias de ensino para criança, porque é a base de tudo, né? Fico pensando naquela frase que o pessoal fala que, por exemplo, o arrímel da casa é o mais importante, a base da casa é o mais importante, que se não for bem feita desmorona tudo. E com a criança eu penso parecido com isso também, que a construção da base, a construção do arrímel é necessário, porque tudo que elas aprendem ali vai precisar para frente. Então isso eu vejo como uma dificuldade muito grande, fico refletindo também em relação à formação de professores, sabe? E aí, nesse sentido, o PIBID vem para ajudar mesmo, sabe? Eu acho que tá ali nesse ambiente, né, de estudo, né, no ambiente institucional, nas escolas, é muito positivo, assim. Eu acho que a gente sai anos-luz à frente do que aqueles que nunca teve numa escola e se forma e tem que enfrentar a escola. Porque esse enfrentamento, por mais difícil que seja após formado, é um enfrentamento que acaba sendo um pouco mais tranquilo, por já ter estado lá dentro, por já ter vivenciado coisas lá dentro. Então acho que o PIBID também é muito positivo pensando nisso, porque dá a oportunidade de experiência que talvez você enfrentaria tudo após formado, e aí viria tudo como um impacto maior, sabe? Então acho que suaviza esse impacto que vem depois, e isso fica assim como uma reflexão mesmo para todos os alunos que podem participar de um PIBID, da residência pedagógica ou qualquer outro projeto institucional que nos coloca dentro da escola. Eu acho que é muito positivo, sabe? Que a gente nunca tem a perder, porque já nos prepara, né? Não de uma forma que o que vai acontecer quando a gente for regente vai
vai fazer, sabe, que a gente já esteja preparado para isso. Não vai, mas pelo menos já vai dar uma visão do que é que a gente pode chegar a enfrentar lá, sabe? Então fica isso para todo mundo geral, assim. Se tiver oportunidade, se tiver como estar dentro do universo escolar antes mesmo de formar, abraça a causa, sabe? Eu acho que é isso. Obrigada, Natan, pela sua experiência de residência pedagógica, que de certa forma irá agregar muito na vida das pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento. Muito obrigada. E agora, para finalizar, vamos agradecer a todos vocês que tiraram um tempinho do dia para ouvir o nosso podcast. Esse projeto faz parte de uma disciplina na qual chama as práticas em educação, comandadas pela professora Sara e Marcela. Então, muito obrigado. A Beatriz agradece também. E nesse episódio, nós tratamos primeiramente sobre uma introdução do que é a Unifal, o que ela consiste, quais suas características principais. No segundo tópico, no bloco 1, a gente discute um pouquinho mais sobre o que é o Museu da Unifal e no que ele consiste. E no terceiro bloco, com 2 entrevistas, uma entre o coordenador principal do PIBIT e outra contra um aluno que já está em sala de aula, que está na sua segunda graduação, e conta um pouquinho mais sobre suas experiências em sala de aula. Isso foi o podcast sociológico, ofertado pela Universidade Federal de Alfenas. Eu e minha amiga Beatriz ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso Instagram, Sociais 2023. Muito obrigada!